Olá, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando nessa classe de Escola Bíblica Dominical Online, onde nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós estamos vendo e veremos a centralidade que ele possui e deve possuir na nossa vida cristã. Nós estamos hoje caminhando já para a terceira aula. Na primeira aula, o pastor Flávio falou sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os atributos do Espírito Santo, porque é importante estudarmos sobre ele, por isso quem é o Espírito Santo. A segunda aula, na semana passada, nós vimos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual era o ministério do Espírito Santo? Vimos que ele exercia vários ministérios. O Espírito Santo não estava apagado no Antigo Testamento. E hoje o tema da nossa aula é o Espírito Santo no Novo Testamento. E na semana passada nós utilizamos essa citação, e nós vamos repeti-la hoje do livro do Stott, porque ela é um bom resumo daquilo que nós já vimos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Diz assim Stott: no tempo do Antigo Testamento, ele, o Espírito Santo, estava incessantemente ativo. Aonde? Ele estava incessantemente ativo, ele não agia só um pouquinho aqui, depois um pouquinho lá, não. Estava incessantemente, agindo sempre. E aonde ele estava agindo? Stott diz que na criação e na preservação do universo, nós vimos bem isso. Na providência e na revelação, na regeneração de crentes e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Então, de maneira panorâmica, na semana passada nós vimos que o Espírito Santo estava fazendo tudo isso no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, mesmo que ele estava incessantemente ativo lá no Antigo Testamento, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos. Então, como nós vimos a profecia, algumas profecias, era prometido que no tempo do Novo Testamento, associado com o Messias, seria derramado o Espírito Santo, haveria plenitude do Espírito Santo, haveria mais, por mais que ele já estava incessantemente ativo, haveria mais, como de fato há hoje, do Espírito Santo. E é isso que nós veremos aqui, tá bom? E é por isso, que esse derramamento do Espírito Santo estava associado com o tempo do Messias, com a vinda do Messias, que nós não podemos começar a nossa investigação do Espírito Santo no Novo Testamento, que o Novo Testamento fala sobre ele, sem vermos como ele estava relacionado com o ministério do Messias, que é Jesus Cristo. E nós vemos que desde o nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava ali. Por exemplo, na Anunciação, o anjo responde para Maria, quando ele vai dizer para Maria, ele diz assim, que o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, quando o anjo vai dizer para Maria que ela conceberia e daria luz a Jesus, então ele diz que o Espírito Santo é quem viria sobre ela. E foi assim que aconteceu. Mateus capítulo 1, 18 diz que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o mistério da encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, assumindo uma natureza humana, se tornando na pessoa de Jesus Cristo, que possui uma natureza humana e uma natureza divina. O Espírito Santo é quem estava proporcionando e trabalhando nisso. Então, desde o início, desde os primeiros versículos do Novo Testamento, lá de Mateus, nós vemos que o Espírito Santo estava ativo no ministério do Messias. Um texto bem conhecido também é o texto do batismo de Jesus, em que nós vemos também o Espírito Santo ali. Por exemplo, Lucas capítulo 3 diz que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Então, enquanto Jesus
foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, forma de pomba. É por isso que a pomba, geralmente a imagem da pomba é associada com o Espírito Santo. E aqui, abrindo um parênteses, nós vemos as 3 pessoas da Trindade ali nesse momento. Nós vemos que são pessoas distintas, porque o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo está descendo sobre ele, e do céu vem uma voz do Deus Pai, que diz que tu és o meu Filho amado, e em ti eu me agrado. Então as 3 pessoas da Trindade aqui no batismo de Jesus. E logo após esse batismo, nós vemos, em todo o ministério público de Jesus, o Espírito Santo incessantemente ativo na vida e por meio de Jesus Cristo. Então ele esteve presente em todo o ministério terreno de Jesus, todo o ministério terreno. E eu gostaria de pedir para você agora abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Logo após o batismo de Jesus, diz assim, Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha só, parou aqui. Agora é dito que após o batismo, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo agora. Ele voltou do Jordão, veja, e foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Essa é uma pintura da tentação de Jesus, Jesus no deserto. Então, antes disso, de enfrentar a tentação ali no deserto, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo guiou durante esses 40 dias, e depois durante todo o seu ministério. Foi um ministério cheio do Espírito Santo, de manifestações do poder do Espírito Santo ali. Então, e esse texto aqui, abrindo parênteses, ele é um paralelo entre a tentação de Adão. Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão. Então provavelmente os evangelistas aqui estão tentando mostrar o seguinte: Adão foi tentado num jardim perfeito e não resistiu à tentação. Jesus foi tentado já em um mundo caído, no meio do deserto, mas ele resistiu à tentação, ele foi fiel, e por isso ele pode nos representar. Parece que é isso que os evangelistas querem mostrar ao falar sobre a tentação de Jesus Cristo. E nós vemos que ele foi tentado durante 40 dias. Provavelmente aquelas 3 tentações famosas foram o final, desses 40 dias aqui. Porque o texto diz que ele foi tentado durante esses 40 dias ali, 40 dias de intensa batalha espiritual. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. Agora vai comigo para o versículo 13. Diz assim, Lucas 4 ainda, que tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abriu-o, e encontrou o lugar onde está escrito. Agora Jesus vai ler o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus, ele pega esse texto de Isaías, que falava sobre o ministério especial do Espírito Santo sobre o Messias, aqui um dos sentidos desse texto, para dizer que aquilo havia se cumprido nele. E Jesus diz então que o Espírito estava sobre ele, e é porque o Espírito estava sobre ele, porque ele havia sido ungido, cheio do Espírito Santo, é que então agora ele vai pregar as boas novas, ele vai realizar milagres, ele vai fazer os cegos recuperarem vistas, ele vai proclamar liberdade aos cativos, ele vai proclamar o ano da graça do Senhor, pelo poder do
Espírito. Então, nós vemos que o Espírito estava sempre agindo no ministério de Jesus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, cumprindo aquelas profecias que falavam da relação do Espírito com o Messias. Mas não apenas isso, não apenas o Espírito Santo estava incessantemente ativo na vida de Jesus e ele estava cheio do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo é uma das dádivas de Jesus. É porque a Bíblia é clara e os evangelhos são claros em dizer que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que batiza o seu povo com o Espírito Santo. Por exemplo, olha o que Marcos diz que João Batista pregava. Diz o texto que esta era a mensagem de João Batista: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista está dizendo assim, eu sou o Batista porque batizo vocês com água, mas Jesus é o Batista porque ele batiza com o Espírito Santo. Então, Stott vai dizer que a obra característica de Jesus é dupla. Ela inclui uma remoção e uma doação, uma retirada do pecado e um batismo com o Espírito Santo. Estes são os dois grandes dons de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eles sempre são apresentados juntos pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo e não podem ser separados. Então veja, nós não podemos apenas falar do ministério de Jesus ou pensar que o ministério, que o dom de Jesus é apenas o perdão dos pecados. É também. Mas Stott está nos lembrando que é duplo. São dois dons que Cristo nos dá, que é a remoção e o perdão dos pecados, mas também o Espírito Santo. E eles são apresentados juntos pela Bíblia. Por exemplo, na profecia da Nova Aliança, é dito que seria aspergida água pura sobre nós. Seríamos purificados. E também é dito que o Espírito Santo habitaria em nós, as duas coisas juntas, perdão, purificação dos pecados e o Espírito Santo. E é por isso que nós não cremos que uma pessoa pode ser perdoada, pode ter os seus pecados ter os seus pecados perdoados, uma pessoa pode ser salva, mas não ter o Espírito Santo. Não faz sentido. Porque os dons, o ministério, a obra de Jesus é dupla, envolve o perdão dos pecados e o batismo com o Espírito Santo. As duas coisas acontecem juntas, essa é a nossa crença, tá bom? Então, é por isso que nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo acontece na salvação, porque quando nós somos perdoados, Jesus também nos dá do seu Espírito Santo. A obra característica de Jesus é dupla. Inclui essa remoção do pecado e o batismo com o Espírito Santo. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. E isso é maravilhoso, porque poucas vezes nós ouvimos, ou talvez nenhuma vez, nós ouvimos falar disso nesse sentido aqui. E agora nós também veremos que o Espírito Santo, ele também auxiliou, estava com Cristo em sua morte e ressurreição. A Bíblia vai falar isso claramente. Por exemplo, Hebreus capítulo 9 diz: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então o Espírito Santo foi quem possibilitou e proporcionou que Jesus se oferecesse como um sacrifício imaculado a Deus. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. E Paulo vai dizer que mediante o Espírito de santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, mais uma vez, o Espírito Santo foi também quem estava ali ativo na ressurreição de Jesus. Então nós vimos, desde o nascimento de Jesus, do seu batismo, do seu ministério, passando pela sua morte, e pela sua ressurreição, o Espírito Santo estava totalmente associado com ele. Mas ainda mais, a sua ascensão também está associada com o Espírito Santo, porque foi após a sua ascensão que aquelas profecias de derramamento do Espírito foram cumpridas. Porque depois de Jesus subir, é que ele e o Pai enviaram o Espírito. E isso é narrado para nós em Atos capítulo 2, conhecido como Pentecostes. E ele é o cumprimento daquilo que Jesus havia prometido aos seus apóstolos no cenáculo.
Jesus diz assim que eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou auxiliador, ou consolador, para estar com vocês para sempre. E para nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, ele enfatiza muito o Espírito Santo. Na verdade, Lucas, Lucas também é o autor de Atos, o evangelista Lucas. Você vai ver que tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos enfatizam muito a pessoa do Espírito Santo, e principalmente, então, aqui o livro de Atos. Então, Atos, capítulo 1, vamos ler o versículo 4, que diz assim: certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, o que Jesus está falando assim, olha, aquela promessa que eu falei para vocês, que o Pai já prometeu lá no Antigo Testamento, fiquem esperando que ela virá. E diz assim que então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus aqui está falando que o evento de Pentecostes é o cumprimento da sua promessa. E é quando ele derramaria o Espírito Santo, ele começaria esse ministério de batismo com o Espírito Santo na vida dos seus discípulos. E é por isso, meu irmão, que o Pentecostes, aquilo que está relatado em Atos capítulo 2, ele é um evento singular e descritivo. Vou tentar explicar. Ele é um evento singular no sentido de que ele não pode ser repetido. Ele não pode ser repetido. Tá bom? Não haverá outro, não tem como haver outro Pentecostes nas dimensões e na maneira com que ele ocorreu. Não existem mais apóstolos hoje. Não existem mais. Isso aqui já mostra que aquele evento foi singular. É difícil nós ouvirmos milhares de pessoas convertidas, como aconteceu ali em Atos capítulo 2. Então existem várias provas, o Espírito Santo descendo como línguas de fogo. Imagina a imagem disso, um vento impetuoso. Então tudo isso mostra que foi um evento singular, tá? E também descritivo. Deixa eu tentar explicar. Na Bíblia, quando nós vamos interpretar as Escrituras, nós precisamos tentar, nem sempre é tão claro, tá bom? Mas tentar discernir aquilo que é normativo, aquilo que é uma ordem e que deve ser esperado por nós, daquilo que é descritivo, tá bom? Daquilo que a Bíblia só relatou. E como nós fazemos isso? Nós temos que ler aquele relato, ler aquele mandamento, ou quando nós vamos interpretar, à luz de todo o ensino bíblico. Então algumas pessoas pegam Pentecostes, só Atos capítulo 2, para dizer, por exemplo, que uma pessoa pode ser convertida e não ter o Espírito Santo, e que a manifestação de que uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Mas não existe nada no Novo Testamento que diz isso, que a manifestação do batismo com o Espírito Santo é o receber ou falar em línguas. Pelo contrário, nós teremos uma aula específica para dissecar melhor isso depois, que existem textos que refutam essa interpretação. Tá bom? Então nós não podemos pegar o evento de Pentecostes e achar que tudo ali é para nós hoje. Ele tem relevância, é por isso que está na Bíblia. Existem coisas que nós devemos buscar, mas nós não podemos pegar tudo e achar que nós devemos buscar e fazer isso hoje. Vou te dar um exemplo. Se nós olharmos Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, nós vamos ver que os discípulos, os apóstolos, escolheram Matias para substituir Judas. E como eles escolheram? Lançando sortes. Ninguém hoje defende, pelo menos ninguém que a gente saiba no meio evangélico, que para descobrir a vontade de Deus nós temos que lançar sortes. Como por exemplo, eu vou pegar o dado, e se cair o número tal, então é de Deus que eu faça isso. Isso é loucura. Então, mas isso está relatado, os apóstolos fizeram isso aqui. A mesma coisa, um exemplo conhecido, Gideão.
Gideão, ele pede um sinal para Deus para descobrir a vontade de Deus. Não há nada nos ordenando a fazer isso. Então nós não podemos pegar essas histórias e usar como normas para nós hoje, do tipo, quer saber a vontade de Deus? Jogue um dado. Não podemos. Ou quer saber a vontade de Deus? Peça um sinal para Deus, igual o sinal de Gideão. Não podemos fazer isso. Nós precisamos olhar essa história à luz de toda a Bíblia e ver aquilo que é válido ainda para nós hoje e aquilo que não é. Então nós precisamos entender que Atos capítulo 2 é uma descrição do que aconteceu. E para vermos o que é válido ou não, precisamos ver à luz de toda a Bíblia. E é isso que nós tentaremos ver durante toda essa classe sobre o Espírito Santo. Tá bom? Então, ele é um evento singular, o Pentecostes. É bom a gente enfatizar um pouco isso, porque é o texto geral, talvez o texto mais controvertido no livro de Atos. Tá bom? Mas ele foi o último evento da atividade salvadora de Jesus, que começou com o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e então ele derramando o Espírito Santo junto com o Pai. Então, da mesma maneira que o Jesus não vai nascer de novo, não tem como ele repetir a sua ressurreição, ou repetir a sua morte, não tem como ele repetir o derramamento do Espírito. O evento de Atos 2 foi singular, porque foi quando Jesus cumpriu a sua promessa. Foi quando Jesus derramou o Espírito Santo. Tá bom? Então é por isso que ele é um evento singular. E ele foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, especificamente de Joel capítulo 2, que Pedro vai explicar na sua pregação. Depois você lê o capítulo 2 de Atos inteiro. Pedro vai falar que é o cumprimento da profecia de Joel. E também o cumprimento da promessa de Cristo, que ele fez lá no cenáculo para os seus apóstolos, em João do capítulo 14 até o capítulo 16. E também, Pentecostes, ele pode ser considerado o primeiro avivamento ou reavivamento na história da igreja cristã. Tá bom? Um avivamento é quando várias pessoas estão cheias do Espírito Santo. E nós teremos uma aula sobre o panorama dos avivamentos na história da igreja. E nós veremos que um avivamento, então, é quando várias pessoas, pode ser uma igreja inteira, pode ser uma cidade inteira, pode ser... ou pode acontecer até mesmo dentro de um país como um todo, não todas as pessoas, mas dentro de um país como um todo, um mover especial do Espírito Santo. E isso aconteceu aqui em Pentecostes. E nisso ele ainda continua assim sendo relevante para nós hoje, devemos continuar buscando. Mas como eu falei, nas próximas aulas nós veremos mais sobre isso. Tá? Mas aqui fica claro, tem que ficar claro, que Pentecostes foi um evento único. Ele não pode ser repetido. Ele é um evento descritivo, tá? É relatado o que aconteceu, então nós temos que tomar cuidado ao vermos aquilo que é válido para nós hoje ou não. Eu não posso basear uma doutrina inteira só aqui, eu preciso olhar as Escrituras, tá bom? E é o cumprimento das profecias, tanto do Antigo Testamento quanto da promessa de Jesus para os seus discípulos. Mas e quanto a Atos 8 e Atos 19? Atos 8, você vai ler depois, você pode ver, que é quando acontece isso com os samaritanos. Os samaritanos, eles recebem o Espírito Santo, alguns samaritanos, depois de já serem crentes. E a mesma coisa, Atos capítulo 19, com os discípulos lá em Éfeso, tá bom? Existem duas explicações para isso. A primeira explicação está lá no livro do Stott. Você pode ler, e ele vai dizer que Atos capítulo 8 também é um evento singular, e Atos capítulo 19 ele vai defender que aqueles discípulos em Éfeso, eles apenas se consideravam cristãos, mas eles não eram verdadeiramente cristãos. Mas há uma outra interpretação que vai dizer que são ecos do Pentecostes. São ecos do Pentecostes. Por quê? Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, aquele texto que nós lemos, que Jesus diz que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ele é assim o prólogo, ele é assim, a estrutura do livro de Atos. Quando Lucas escreveu isso, esse versículo é o resumo, é a estrutura de todo o livro de Atos. Tá bom? O livro de Atos vai falar do evangelho em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria e depois até aos confins da terra. De maneira então que o Espírito é derramado em Atos capítulo 2, em Jerusalém.
Na Judéia e Samaria, em uma expressão menor, porque mais uma vez aqui foi um evento singular, e aqui então aconteceu com os samaritanos, aquilo em Atos capítulo 8, como um eco, como também uma inauguração do templo do Espírito Santo agora, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia e Samaria, e os discípulos em Éfeso representando os gentios, ou os confins da terra. Então, tanto Atos capítulo 8 como Atos capítulo 19 são ecos do Pentecostes e, com isso, eventos singulares, tá bom? Representando a chegada do Espírito Santo em Jerusalém, na Judéia e Samaria e também até os confins da terra. Vamos falar então agora um pouco sobre o ministério do Espírito Santo. Nós vimos na semana passada o ministério do Espírito Santo de maneira abrangente, resumida no Antigo Testamento. Vimos ele como ordenador, como doador da vida, como capacitador, como revelador e como instruidor. E nós veremos que tudo isso também é verdade sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Tá bom? Então não é assim que isso aqui só é válido para o Espírito Santo no Antigo Testamento. Não. Também é válido para aquilo que o Espírito Santo está fazendo no Novo Testamento. Mas nós vimos uma doutrina, nós falamos um pouquinho sobre revelação progressiva. Tá? Se você quiser entender melhor, você volta lá na aula passada, que é uma explicação um pouquinho mais detalhada. Mas de maneira breve é que existem doutrinas que vão ganhando mais luz, à medida que a Bíblia foi sendo escrita. Então o Novo Testamento ele traz mais clareza, por exemplo, que o Espírito é Deus. Nós podemos inferir isso do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento fica totalmente claro. O Espírito como purificador ou santificador, o Espírito como auxiliador e o Espírito como unificador. Então essas são as maiores ênfases que nós vemos no Novo Testamento. É claro, mais uma vez, que isso aqui é resumido, tá bom? Mas, então tudo isso é válido hoje. Tá? Não confunda achando que isso aqui só foi válido para a Antiga Aliança e isso é válido para a Nova. Não. Tudo isso aqui é válido para a Nova Aliança também, e nós veremos isso, tá bom? Então, por exemplo, nós vimos o Espírito como ordenador, ele pairando sobre a face das águas, sobre aquilo que Deus havia criado, trazendo ordem, trazendo integridade. Nós vemos isso, por exemplo, no Novo Testamento, ecos desse texto, quando Paulo vai dizer para os coríntios, para fazerem tudo com ordem e decência. Porque Deus não é Deus de confusão. Nós vemos isso lá, quando Paulo está falando no contexto, você vai lembrar, dos dons espirituais. E ele vai dizer, olha, não façam essa bagunça toda, porque Deus não é Deus de confusão. O teólogo R.C. Sproul vai dizer que Paulo provavelmente está com esse background aqui do Antigo Testamento de que o Espírito Santo é que estava trazendo ordem à criação de Deus. Então, se o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo traz ordem, Deus não é Deus de confusão. Esse é o argumento de Paulo. De maneira que toda aquela loucura que nós vemos hoje, que as pessoas atribuem ao Espírito Santo, não é verdade. Não é verdade. Tá? Leia depois 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 14. Você vai ver Paulo tentando corrigir aquilo que os coríntios estavam pensando e praticando sobre o Espírito Santo. E aqui no capítulo 14 ele vai dizer que Deus não é Deus de confusão, que eles deveriam fazer tudo com ordem e decência. Tá bom? Então toda aquela bagunça toda não pode ser atribuída ao Espírito Santo. Entretanto, a frieza também é um erro. Tá bom? Nós tentaremos ver isso durante a caminhada dessa escola bíblica dominical. Mas vemos ecos lá de Gênesis capítulo 1, o Espírito como ordenador, ali em 1 Coríntios, para mostrar como é válido aquele ministério do Espírito Santo do Antigo Testamento, também no Novo. O Espírito como doador, nós vimos que o sopro de Deus deu vida a Adão, e dá vida aos seres humanos, como o livro de Jó nos atesta. E o ponto é, então, o Espírito ele não é o sopro. Ele não é o sopro. O sopro é uma ação divina. O Espírito é uma pessoa divina. Lembre-se da primeira aula. Mas o sopro vem por meio do Espírito. A imagem do Antigo Testamento, quando falava sobre o Espírito Santo, também é muito relacionado com a vida. Com a vida. E nós vemos isso no Novo Testamento com um novo nascimento. Então não apenas o Espírito Santo dá a vida no sentido biológico, sopro,
mas também no sentido espiritual. Porque Jesus vai dizer para Nicodemos que nós devemos nascer da água e do Espírito, falando que a regeneração, a salvação também é uma obra do Espírito. Então, assim como ele dá vida no sentido biológico, é ele também que gera vida no sentido espiritual. Tá? O Espírito como capacitador, nós vimos isso lá, o Espírito capacitando profetas, reis, juízes, capacitando certos homens e mulheres para realizarem certas obras. Nós vemos isso também no Novo Testamento, o Espírito capacitando agora todos os crentes com dons espirituais. No Antigo Testamento ele capacitava apenas certas pessoas, mas agora todos os crentes são capacitados pelo Espírito Santo para desempenhar uma função para a glória de Deus na sua igreja. Tá bom? Então, vemos o Espírito como capacitador também no Novo Testamento, ao capacitar-nos com dons espirituais. Todos temos os dons espirituais, todos temos certos dons espirituais, tá? E também o texto que nós lemos de Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer que o Espírito é o capacitador também do nosso evangelismo. Lembra que Jesus diz? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, até mesmo o poder de pregar o evangelho vem por meio do Espírito Santo. De maneira que nós não podemos nos esconder atrás de desculpas. Se somos crentes, temos o Espírito Santo e temos o dever de testemunhar de Deus, de testemunhar das boas novas. O Espírito como revelador, revelando a palavra de Deus aos autores do Antigo Testamento e também aos profetas, revelando as profecias. Nós vemos isso, ele revelando também o Novo Testamento, a Escritura, aos apóstolos. Jesus, ele promete, dizendo que ele enviaria outro conselheiro, outro consolador, enviaria o Espírito Santo, que faria os apóstolos lembrarem tudo aquilo que Jesus havia dito, e também aquilo que haveria de vir. Então nós pegamos esse texto e aplicamos para as nossas vidas, o que também está correto, nós veremos especificamente isso depois. Mas primariamente Jesus estava falando para os apóstolos: olha, o Espírito Santo virá e auxiliará vocês a lembrarem do que eu vos disse. E aquilo também vai revelar aquilo que virá, para que vocês escrevam. Parece que é essa a ideia que Jesus está passando ali. E esse foi o parâmetro, por exemplo, quando a igreja reconheceu livros que eram inspirados ou não. Então se perguntava se aquele livro foi escrito por um apóstolo ou por uma pessoa diretamente ligada a um apóstolo. Todos os livros do Novo Testamento são livros que são escritos ou por apóstolos ou por pessoas ligadas ou que foram supervisionadas pelos apóstolos. Então o Espírito revelador também temos no Novo Testamento. E o Espírito como instruidor, guiando o crente do Antigo Testamento, nós também vemos no Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, Paulo diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então acabamos de ver como aquele ministério do Espírito Santo, as atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento ainda são válidas para o Novo. E agora veremos aquelas que o Novo enfatiza ainda mais do que o Antigo Testamento. Então, por exemplo, o Espírito Santo como Deus. Eu sei que o pastor Flávio já falou sobre esse texto na semana passada, mas é sempre importante lembrar, quando Paulo diz para Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo, depois ele diz de novo: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro está fazendo aqui, está dizendo claramente, e Lucas relata isso, que o Espírito Santo é divino, o Espírito Santo é Deus. Mais uma vez, o Antigo Testamento nós podemos inferir isso, mas está totalmente claro para nós agora aqui no Novo Testamento. E existem outros textos que nos dão prova disso, que nos dão prova de que o Espírito Santo é divino. Mas esse aqui é o mais, talvez o mais usado, o mais lembrado e talvez até o mais claro deles, tá bom? Mas também nós temos o ministério do Espírito Santo como purificador ou santificador, esse também bem lembrado pelos cristãos. Por exemplo, Pedro, em sua primeira epístola, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai,
pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. As 3 pessoas da Trindade aqui, envolvidos na salvação, pré-conhecimento de Deus, obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, Pedro vai dizer claramente que a obra de santificação aqui é por meio do Espírito Santo. Então, vemos o Espírito Santo como purificador, ou também como santificador. Também, bem lembrado, o Espírito Santo como auxiliador, ou consolador, ou conselheiro. Texto de João, capítulo 14, que Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aqui a gente precisa fazer só um parênteses, tá bom? Porque muitas vezes nós temos um entendimento um pouco limitado demais sobre o que Jesus quis dizer com essa palavra aqui, que nós geralmente chamamos de paráclito, Algumas traduções trazem consolador, outras conselheiro e outras auxiliador. E talvez a palavra auxiliador é melhor porque ela abrange tudo isso. E para isso, só para tentar explicar um pouquinho melhor, eu gostaria de ler um comentarista escrevendo sobre esse texto. Ele diz assim: o significado dessa palavra, paráclito, não deve ser restrito demais. O Espírito Santo é um auxiliador em muitos aspectos. Ele conforta de fato. E visto que o tema principal do capítulo 14 de João é conforto, é provável que Jesus tivesse isso em mente mais do que qualquer outra coisa. Mas o Espírito Santo também, e em estreita conexão com a obra de confortar, ele ensina, ele guia na verdade, faz com que os discípulos se lembrem do ensino de Cristo e habita em seu interior como uma fonte de inspiração e vida. Então o Pai e o Filho chamam o Espírito para o lado dos discípulos, a fim de confortá-los, admoestá-los, ensiná-los e guiá-los. Em outras palavras, a fim de que, em dadas condições, o Paráclito possa fornecer qualquer ajuda que for necessária. Bom, então o Espírito Santo, ele tem essa função também no Novo Testamento de auxiliador, para tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. Por isso que ele é central para a nossa vida cristã como um todo. E também a última das ênfases ministeriais do Espírito Santo no Novo Testamento que nós veremos é o Espírito como unificador. Paulo vai dizer assim que, pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Paulo está falando sobre agora a união entre os gentios e os judeus em um só povo. Ele vai dizer que o objetivo de Jesus, então, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então o Espírito aqui também, ele proporciona essa união, e existem outros textos, Paulo falando sobre a comunhão do Espírito, sobre a união do Espírito, tá bom? E esse aqui é só um texto para exemplificar e para basear isso, que é o Espírito Santo que produz essa unidade entre crentes, independente aqui da denominação, da etnia, da nacionalidade, da classe social. É por isso que há dentro da igreja uma beleza maravilhosa. É por isso que não faz sentido igreja, por exemplo, só para determinado grupo de pessoas. Igreja só para pessoas que gostam de surf. Igrejas só para pessoas que gostam de rock. Não faz sentido, porque é dentro da igreja que nós vemos pessoas que lá fora não se falariam normalmente, não se relacionariam, elas se relacionam aqui. Pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes etnias. Quando nós vamos, por exemplo, para algumas regiões do mundo, etnias que se odeiam, que estão em guerra dentro da igreja, ali, essas pessoas depois de se converterem, elas se amam e elas têm comunhão.
Pessoas de diferentes espectros da vida social, da vida política, da vida financeira, se relacionam dentro da igreja. E isso por meio do Espírito Santo. E é também o Espírito Santo que une a igreja no aspecto local. É ele que produz essa união. Então, resumindo, nós vimos o Espírito Santo como ordenador, doador, capacitador, revelador, instruidor, como Deus, como purificador, auxiliador e unificador. Então, para resumir, gostaria de citar dois professores, Franklin Ferreira e Alan Miat, acho que é assim, que diz assim: no plano da salvação, a parte atribuída especificamente ao Espírito Santo é a obra da aplicação dos benefícios da salvação aos eleitos. Tá? É por isso que, comumente, você vai ouvir, se é que já não tem ouvido, dizendo, por exemplo, que é Deus Pai quem elege os salvos, é o Deus Filho, Jesus, quem os redime, quem compra, quem paga o preço, e é o Espírito Santo quem aplica as bênçãos da redenção. Então, o Pai elege, o Filho compra ou redime, e o Espírito Santo é quem aplica. Então, é por isso que o Espírito Santo que justifica, regenera, santifica o cristão, edifica a igreja e cumpre o plano de Deus na história. Por isso, meu irmão, olha como o Espírito Santo é central na vida cristã. Não podemos ter medo do Espírito Santo. Não podemos, só porque ele é usado de maneira vã o seu nome em outros lugares. Nós não podemos esquecer dele. Não podemos. Porque como membros da nova aliança, os cristãos têm todos os benefícios da salvação. Estes são aplicados na vida da igreja e a cada cristão pelo Espírito Santo. A cada cristão, todo cristão. Tá bom? Nós não podemos ter medo de enfatizar, de falar, de buscar o Espírito Santo. Nós que somos de uma linha um pouco mais tradicional, por causa de toda a loucura que vemos atribuída ao Espírito Santo, nós ficamos meio com medo e meio que esquecemos dele. Por isso um dos títulos é o Deus esquecido. É porque nós não enfatizamos, esquecemos de falar sobre o Espírito Santo, de buscá-lo. Mas por um outro lado, essas pessoas que dizem enfatizar o Espírito Santo, que fazem toda aquela loucura em nome do Espírito Santo, o Espírito Santo também é o Deus esquecido para elas, porque elas esqueceram do que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. É muito sobre experiência, sobre aquilo que elas experimentam, mas nós devemos focar naquilo que a Bíblia diz e então buscá-lo, ter experiência sim, porque tudo aquilo que nós temos na vida cristã vem por meio do Espírito Santo. É por isso que ele é central, tá bom? Por isso que ele é central. Aplicações, vamos ver algumas aplicações. Primeiro, quando estudamos uma doutrina, precisamos considerar todo o ensino bíblico, meu irmão. Por isso que nós tivemos uma aula para falar sobre o Espírito Santo no Antigo e sobre o Espírito Santo no Novo. Se nós fizéssemos uma interpretação maravilhosa do Espírito Santo no Novo, se contradissesse o Antigo Testamento, já estávamos errados. Da mesma maneira, quando nós vamos interpretar, por exemplo, a Atos capítulo 2, Pentecostes, nós devemos interpretá-lo à luz da Bíblia, à luz de toda a Escritura. Então nós precisamos considerar sempre uma doutrina à luz de toda a Bíblia. A Bíblia toda é válida para nós hoje, meu irmão. Nós não podemos menosprezar e esquecer do Antigo Testamento. Não podemos, tá bom? Não podemos, que isso fique bem claro nas nossas mentes. Quando nós vamos estudar um texto, um versículo, nós precisamos considerá-lo à luz do seu contexto imediato, do capítulo, dos capítulos ao seu redor. Precisamos considerar à luz o contexto do livro, para quem aquele autor estava escrevendo, qual era o contexto histórico, o que ele estava combatendo, ou querendo corrigir, ou querendo ensinar. Depois nós devemos considerar o contexto do testamento, também como um todo, se mudou alguma coisa da antiga para a nova aliança, e por último o contexto da Bíblia inteira. Nós não podemos abandonar nenhum, de maneira que quando interpretamos o antigo, nós precisamos também olhar para o novo. E quando interpretamos o novo, é essencial que olhemos para
o antigo. Então, sempre, quando formos estudar as Escrituras, seja em casa, seja na devocional, precisamos considerar e lembrar, tentar entender aquilo à luz de toda a Bíblia. Por isso é importante lermos a Bíblia inteira. Leia a Bíblia inteira. Nós precisamos ler. Faça um compromisso. Comece devagar. 1, 2, 3, 4, quanto você conseguir capítulos por dia, para que você leia a Bíblia inteira e tenha esse panorama das Escrituras em sua mente. Meu irmão, ore pela unidade da igreja. Tanto pela unidade da igreja de Cristo ao redor do mundo, mas também pela unidade da igreja que nós frequentamos, da Igreja Batista Itaipu. É o Espírito Santo que produz isso, essa unidade. Muitas vezes nós nos frustramos e reclamamos. Ou, geralmente, muitos de nós reclamamos, mas não fazemos nada para promover essa união. Mas muitos de nós tentamos e buscamos, mas nos frustramos. E nós, como igreja, podemos proporcionar ambientes de comunhão, podemos proporcionar pequenos grupos, podemos proporcionar várias coisas para tentar unir a igreja. Mas nós temos que pedir para o Espírito Santo. Nada disso vai valer se o Espírito Santo não nos auxiliar. Então, meu irmão, ore pela unidade da igreja. Se é o Espírito, se a obra de unificação da igreja, da unidade da igreja, é do Espírito Santo, como nós vimos, então peça para Ele. Peça para Ele. E aí sim vamos fazer tudo na dependência do Espírito Santo. E aí sim vamos promover a comunhão na dependência do Espírito Santo. Terceiro, olhe pelo auxílio do Espírito Santo para lutar contra a tristeza. Lembre-se, meu irmão, que o Espírito Santo, ele é o auxiliador. Ele vem para auxiliar em todas as nossas necessidades, seja para tomar uma decisão, seja para lutar contra o pecado, seja para qualquer necessidade que temos na nossa vida. Nós podemos pedir a ajuda do Espírito Santo. Mas eu trouxe especificamente sobre a tristeza aqui. Na verdade, o pastor Flávio que me pediu para fazer essa aplicação. É porque nós estamos passando por um momento difícil, por um momento de pandemia, onde pessoas estão sendo acometidas por angústia, por medo, por tristeza, dificuldades, seja elas vindas por dificuldades financeiras, ou porque perderam um amigo, um ente querido, ou por medo. E nem precisa aqui ser um caso clínico, né? Nem precisa ser um caso clínico, pode ser espiritual mesmo, depressão espiritual, ansiedade espiritual. E geralmente, quando nós temos isso aqui, nós corremos para outras coisas. Nós buscamos primeiro nós buscamos muitas vezes encher a nossa cabeça com mais filmes e séries, principalmente se nós somos jovens, a gente fica enchendo a nossa cabeça com isso, ou com mais redes sociais, ou buscamos remédios, ou buscamos conversar com outras pessoas, ou buscamos o pastor, primeiramente, e nada disso está errado por si mesmo, nada disso. Tem redes sociais, assistir filmes, buscar ajuda profissional, buscar ajuda do pastor, nada disso está errado. Mas, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador. Busque a ajuda dele primeiro. Nada disso vai valer sem a ajuda do Espírito Santo. Então, quando nós formos tomar um passo de buscar ajuda, que oremos primeiro ao Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Então, meu irmão, busque o Espírito Santo para consolar o seu coração. E por último, seja grato a Deus pelo Espírito Santo habitar plenamente na sua vida. Lembre que Jesus diz que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco para sempre. O Espírito Santo não vai te deixar. O Espírito Santo não vai me deixar. Se somos filhos de Deus, se fomos alcançados por Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós e jamais nos deixará. Ele vai continuar nos auxiliando, nos capacitando, aplicando em nós as bênçãos da redenção, vai continuar nos santificando. É por isso que um crente, um cristão verdadeiro não pode caminhar sempre no pecado deliberado, porque o Espírito Santo que habita dentro dele vai trazê-lo de volta. Mais cedo ou mais tarde. O Espírito Santo vai continuar nos capacitando, vai continuar nos ajudando naquilo que for necessário. É uma promessa divina e Deus vai cumprir porque Deus não falha. Então, meu irmão, ore para que Deus te dê gratidão pelo Espírito Santo, pela beleza, que Ele, sendo Deus, ainda habita em nós, aqui sendo pecadores. Então seja grato.
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida. E vamos encerrar com uma oração. Ó bendito Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome por tão grande plano de salvação. Obrigado porque na tua soberania e sabedoria o Senhor decidiu enviar o Espírito Santo, teu próprio Espírito, o Espírito divino, junto com teu Filho, para nos auxiliar, para nos consolar, para nos trazer alegria, para nos lembrar das palavras preciosas do nosso Senhor. E essa presença, essa doce presença do Espírito Santo, nós queremos experimentar cada dia mais na nossa vida, Senhor. Auxilia-me a mim e aos meus irmãos, para que possamos viver uma vida cheios do Espírito Santo e em comunhão com Ele. Que o Espírito Santo possa agir em nosso meio, em nossa igreja e na tua igreja espalhada por esse mundo. É o que te pedimos, confiados no nome de Jesus e na dependência do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão.